E aí galera do canal Aprenda 3D, Ronan Amaral dando dicas hoje como trabalhar no 3D Studio Max para iniciantes. Como é que você localiza uma luz, como é que você localiza uma câmera, como é que você troca de viewport, onde ficam os principais menus, como colocar um modificador, enfim, vamos desmistificar aí o programa para vocês verem que ele não é tão complicado assim. Aliás, ele é bem simples de se mexer. Bora pra cima então, só que antes inscreva-se no meu canal se você gosta dos meus vídeos, clique na sinetinha aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece em primeira mão e participe da nossa lista VIP. Isso mesmo, gente, eu criei uma lista VIP no WhatsApp para aquelas pessoas que querem aprender mais rapidamente e que estão interessadas mesmo em se aprofundar no assunto. Eu disponibilizei um telefone só para tirar dúvida dessas pessoas que às vezes não têm tempo para ficar entrando no YouTube, acabam utilizando o celular. Então vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo do WhatsApp. Você adiciona esse número na sua lista, mande uma mensagem pedindo dicas de 3D que você automaticamente vai participar dessa lista que eu criei, tá bom? Bora pra cima então, vamos lá, chama a vinheta. Então tá, gente, aqui é o 3D Studio Max 2016 que nós estamos utilizando. Esta viewport, aqui é onde nós vamos modelar, iluminar, criar a nossa cena, nós chamamos de viewport. Eu estou na perspectiva aqui, se eu apertar Alt W do teclado, ele vai trocar para as 4 vistas. Então Alt W de novo, ele vai trazer só uma vista. Eu utilizo demais as teclas de atalho do teclado. Eu tenho atalho para tudo, isso facilita demais a minha vida. Se eu apertar F do teclado, eu vejo de frente, Left eu vejo de lado, L no caso, T eu tenho a vista de topo. Essas teclas eu não mudo. P, vista de perspectiva. Você pode apertar o Alt do teclado, aperta a bolinha do scroll do mouse, a bolinha de rolar para baixo, os dois juntos, e você consegue rotacionar a sua tela aqui na frente. Vou criar, por exemplo, um box aqui, ó, só para você ver. Ou melhor, eu vou criar um teapot para você poder ver as vistas. F, eu estou vendo ele de frente, deixa eu rotacionar ele para cá. Pronto. F de frente, left, lado. Eu trago ele para frente assim, apertando Z de zoom. T, eu vejo de topo. P, eu vejo de perspectiva. Alt, scroll do mouse, eu consigo rotacionar esta cena. Tá bom, gente? Aqui no lado direito, onde eu estou com o mouse, primeiramente nós vamos ter a parte de criação de objetos, segundo os modificadores, terceiro hierarquia, aqui motion para quem vai trabalhar com animação aí no futuro, display é para te controlar o que aparece na tela, o que não aparece, esconder materiais na cena, enfim. E atrás dessa opção de display temos as utilidades e aí com algumas outras funções que nós vamos utilizar na sequência. O principal é saber realmente a aba de criação e a aba de modificadores hoje, para esse vídeo não ficar muito comprido. Então aqui nós temos primeiramente os objetos primários, os primitivos, padrões, depois os objetos primitivos um pouco mais complexos, depois objetos de composições, partículas, enfim, várias opções aqui de criações de objetos, todas elas de criações. Aqui aparecem algumas opções iniciais que são mais utilizadas, eu vou deletar essa teapot aqui. Então você pode aí criar um box, clique e arrasta na tela, pode criar uma esfera, você pode criar um cilindro, você pode criar um torus aqui, que é tipo uma rosquinha, ó. Você pode criar aí um teapot, que é o que a gente já tinha criado. Vou colocar ele aqui dentro. Um cone, clica e arrasta, sobe, larga, volta, tá aí com um cone. Enfim, gente, são uma sequência de opções e um tubo que você pode estar utilizando para criação de objetos e a partir deles você fazer outros objetos. A parte de primitivos um pouco mais complexas, tem box chanfrado, que você pode criar um box já com os cantos chanfrados, para não precisar estar convertendo ele em polígono. Aqui você pode apertar a tecla F4 do teclado para mostrar os vértices na tela. Ó. Então você pode refinar esse objeto, por exemplo, aumentar o número de vértices dele para que ele fique
uma resolução um pouco melhor no render. Ó, você pode diminuir o chanfro. Cuidado para não deixar muito vértice desnecessário. Que nem aqui, ó, já tem muito vértice. Ó, vamos diminuir essa quantidade de vértice aqui. Ó, aqui tá perfeito para um render. Aperta F4 de novo, tem o objeto aqui na cena. E é isso aí. Tá bom, gente? Essa é a parte de criação de objeto, que você pode explorar as outras funções, mas o que eu queria mostrar para vocês hoje são as partes principais do programa. Vamos deletar isso aqui tudo. Vamos olhar de topo aqui. Eu vou mostrar agora a parte de shapes, que você pode criar uma linha, um círculo, um arco, um N-Gon, um texto, um ovo. Ó, se você clicar e arrastar aqui, forma um ovo. Isso aqui são linhas, não são objetos em 3D. São objetos em forma de linha. Retângulo, elipse, enfim, a gente tem várias opções. Vamos criar aqui, por exemplo, um objeto de linha. Você pode modelar um objeto de linha, por exemplo, uma logomarca que você queira fazer em 3D, aí para o seu cliente, você quer fazer um objeto complexo para quem trabalha com arquitetura, esta é a melhor opção. Então aqui você tem algumas opções. Deixa eu deletar essa linha. Vamos criar um círculo, vamos criar um arco, clica de novo, aqui está o teu arco. Você pode criar uma elipse, uma estrela. Ó. Então essa é a aba de criação de objetos com linha. Aqui são as luzes do 3D Max. Você tem as opções aqui, no caso do V-Ray, porque eu utilizo muito o renderizador V-Ray. Se você não utiliza, essa opção não vai aparecer. Aqui são as luzes padrões do Max. Então você pode criar uma Omni, que é uma luz pontuada. Vou olhar aqui em perspectiva para mostrar para vocês. Você pode criar uma luz spot com um ponto de referência ali, que é o target. Ó, ela tem um ponto onde ela vai ficar sempre olhando, sempre apontando. Você pode criar uma luz, uma sem ponto focal, por exemplo. Ó, um spot onde ela não vai ter aquele ponto de foco. Então aqui você pode trabalhar com ela para cima, para baixo, enfim. Você pode inclusive rotacionar essa luz para todos os lados, mas você não vai ter aquela opção de ela estar sempre olhando para o mesmo ponto. Você tem uma luz do sol, do céu, uma Free Direct, enfim, tem várias opções que você pode utilizar. Essa Free Direct aqui eu costumo utilizar. Não, eu utilizo mais essa aqui, a Target Direct, que você pode utilizar numa janela, por exemplo, entrando uma luz. Ela fica bem bacana aí. O V-Ray tem uma luz própria para sol, que é essa V-Ray Sun aqui. Ó, ele vai te perguntar aqui se você quer utilizar ela como environment, mas no caso eu não vou mostrar isso. Agora não, mas eu vou mostrar em outro momento. Se você está utilizando o V-Ray, é mais indicado que você utilize esta luz do sol. Bom, gente, aqui então a parte de criação de luzes. Luzes fotométricas também, que são as luzes quentes. Vou colocar não também aqui. Então aqui você vai ter algumas opções aí para luz fotométrica. Você pode usar luz fluorescente, halógena, enfim, várias luzes aí que são utilizadas para interno, luzes para modelagem interna de ambientes, enfim. Tá bom, gente? Então a gente já viu aqui as luzes. Aqui é a criação de câmeras do 3D Max. Ó, você cria uma câmera, posiciona ela da forma que você acha melhor. Eu vou apertar Alt W no teclado, que tem as 4 vistas. E aqui nessa vista eu vou apertar C, então eu tô aqui na câmera. Ó. Se eu mexer para lá e para cá, vocês podem ver na direita aqui que as linhas vão se mexerem. Então eu vou colocar aqui de cima uma tipote e vou trabalhar em cima dessa câmera. Vou arrastar para um lado, vou vir aqui na vista de frente, vou levantar um pouco, a vista de topo aqui eu vou olhar assim, ó. Tô mexendo na câmera. Aqui nessa vista de baixo direita está a nossa câmera, como ela está posicionada. Ah, mas se eu quiser utilizar, por exemplo, a seleção do foco da câmera, eu venho aqui, ó, do lado esquerdo, clico no target dela e mexo só a parte focal. Legal, né?
Show de bola, gente. Então tá, essa aqui é a parte de criação de câmeras. Aqui é Helpers, eu não vou trabalhar agora com isso com vocês. Space Warps também não. E a parte de Systems também não, que são coisas bem mais complexas. Então, a gente abordou essas 4 opções. As geometrias, a criação de geometrias de shapes, que são linhas de luzes e de câmeras. A parte de modificator, aqui ó, modificadores, é utilizada para mexer no objeto que você criou. Então eu tô com a teapot aqui. Ó, eu posso controlar aqui o número de segmentos, controlar o tamanho dela através do raio. E aqui tem algumas outras opções aqui da teapot que você pode estar utilizando. Essa teapot ela é criada mais para você poder renderizar, testar a sua cena, enfim. Eu vou deletar ela agora aqui. Vou criar então, só para mostrar para vocês, vou criar um box. Deixa eu vir na vista de perspectiva. Vou deletar essa câmera aqui. Dar um zoom aqui no objeto. Eu vou converter ele, botão direito aqui na tela, vou converter ele em polígono. Vou clicar aqui nas edges, vou selecionar todos. Aqui eu não vou explicar bem como funciona, eu vou explicar em outro vídeo melhor, parte de modelagem. Mas só para vocês terem uma noção aqui de como funciona a aba de Modify aqui, de modificação. Eu vou chanfrar essa lateral aqui, colocar alguns vértices, só para mostrar mesmo. Aí, ó. Então, esse objeto seria substituído por aquele box que a gente criou aqui em Extend Chamfer Box. Ele pode ser criado das duas formas. Ó. Foi. Tanto um quanto o outro, tá bom? Vou deletar. Essa aqui então é a parte de modificação. Eu vou criar um box aqui de novo. Só para aparecer essas opções aqui, que são todos os modificadores do 3D Studio Max. O que são modificadores? São uma espécie de atalhos para modelagem. Você pode utilizar eles, por exemplo, para facilitar a modelagem, não precisar fazer alguns recursos de modelagem, porque eles fazem sozinho. Por exemplo, o Bend aqui, ele entorta os objetos. O Cap Hose, ele tampa um objeto que foi modelado. O Chamfer, ele vai chanfrar. O Clot é para tecidos, enfim. Edit Poly, para você não precisar converter o objeto em polígono, você pode utilizar esse modificador, ó. Ele vai ficar em cima do objeto como uma primitiva, em cima da primitiva. Nós chamamos o box de uma primitiva, porque é uma modelagem inicial que já vem pronta no Max. Então se eu clicar aqui, por exemplo, nessa edge aqui, trazer ela para cá, ó, e não gostei, por exemplo, eu não preciso deletar o objeto e criar de novo. Eu só venho aqui, desligo ela ou deleto, ó. Tá tudo resolvido. Deixa eu deletar ela aqui. Vamos vir de novo aqui. Então, gente, aqui são os modificadores. Não vou me aprofundar muito nisso aqui agora, para não ficar muito extenso o vídeo, mas é muito utilizado. Eu utilizo a grande maioria desses modificadores. A gente vai aprendendo isso conforme os vídeos vão sendo gravados aí. E vocês podem solicitar também aqui no canal, comentar no vídeo algo que vocês gostariam que eu abordasse. Então tá, galera, aqui são os modificadores, aqui é hierarquia, não vou trabalhar isso agora, mas isso aqui é para te mudar o eixo de movimentação de um objeto. Você tem um objeto aqui, por exemplo, você vem aqui e affect pivot only, você consegue trocar o eixo do objeto. Ah, para que é isso? Para você, no caso, for rotacionar um objeto, você pode rotacionar através desse ponto de eixo e não pelo centro do objeto. Ó. Então, para isso que serve essa opção. Gente, a parte de menus aqui do 3D Max e a parte de ferramentas, tá bom? Vou dar uma passada geral, não vou me aprofundar em cada assunto, porque senão esse vídeo vai ter que durar aí 3 ou 4 horas. Aqui em cima ficam algumas ferramentas que também são localizadas aqui nesse painel da direita que a gente já viu. Tools, aqui eu uso o Max em inglês, então você pode, por exemplo, tem um Mirror, o Mirror que é reflexo, que é para você espelhar um objeto. O Array aqui, que é para você criar objetos em sequência. Por exemplo, aqui eu tenho uma teapot, eu vou colocar o eixo dessa teapot aqui, eu vou vir aqui no Tools, Array, eu vou colocar aqui para ele me dar um preview,
e vou rotacionar. Ó, ele vai criar objetos semelhantes através de algumas particularidades. Escala, você pode aumentar em escala a criação. Você pode aumentar na altura aqui, ó. Ó, então nós já temos uma coisa linda aqui. Aí, ó. Através de modificadores. Neste caso, uma ferramenta, não é um modificador. Eu vou deletar tudo aqui. Então esse é o array. Tem a ferramenta de alinhar. No caso eu uso o atalho Alt A. Se eu tenho um objeto aqui e um objeto aqui, se eu quiser alinhar esse com esse, eu aperto Alt A, seleciono o objeto que eu quero alinhar, vai aparecer essa telinha aqui, ó. Eu posso usar o eixo Z, mínimo, mínimo, então alinha os dois pela base, mínimo, máximo, alinha o mínimo do objeto de referência com o máximo, desculpa, alinha o mínimo do objeto de origem ao máximo do objeto de destino. Essa ferramenta de alinhar. Tem outras ferramentas aqui, gente, que você pode tirar uma captura da imagem da tela do computador aqui. Você pode dar um nome, por exemplo. Ó, ele já tira tipo um print da tela. São várias opções que você tem aqui em ferramentas. Grupo é você agrupar dois objetos. Seleciona dois objetos, aperta Group, coloca um nome, Boxes. Ó, você pode movimentar daí os dois objetos juntos. Então aqui são os grupos. Se quiser separar os grupos, você pode vir aqui em Group. Um grupo ou Open. Você pode abrir o grupo, editar os objetos e fechar de novo. View. Aqui é para você configurar a sua vista aqui no Max. Então aqui são algumas opções que você pode explorar também depois aí. Mas aqui é só para nós termos uma ideia do que está acontecendo. Show Materials in Viewport As. Aqui é para você mostrar os objetos na cena como mapas de textura, sem mapa de texturas, de formato realístico, que é ali quando o Max mostra as sombras das luzes, aqui na Viewport. Isso pode pesar um pouco, dependendo da sua máquina. Então, se sua máquina não for tão boa, você pode desligar aqui. Então, botar Shade Materials com os mapas, então mostrar os objetos em forma de shade, mas com as texturas. Você pode desabilitar as transparências dos objetos para ficar um pouco mais rápido também. Tá bom, gente? Aqui eu vou passar rapidamente mesmo, rápido mesmo. Esse Expert Mode aqui é para você deixar a tela maior, ó. Então eu Ctrl X aqui, volto. Create é o mesmo recurso que nós vimos aqui, ó. Create, mesma coisa. Criar objetos padrões, primitivas um pouco mais complexas, aí objetos compostos, partículas, enfim, luzes, câmeras, é exatamente aquilo que a gente viu aqui na direita. Modificadores é exatamente aquilo que a gente viu aqui na aba de modificadores. Eu preciso selecionar o objeto para aparecer. Então tá aqui todos os modificadores. Animation, nós não vamos falar sobre isso porque a animação é um pouco mais pesado, então a gente vai trabalhar na sequência, mas esse aqui é o menu de animação. Graphic Editor é para te mexer nas animações também, nós não vamos ver isso agora. Aba de render, aqui a gente vai dar uma passada legal aqui para mostrar para vocês como renderizar um objeto. Eu vou deletar aqui, eu vou criar aqui uma cena bem rápida aqui. Vou criar um plane. Vou criar um teapot. Não vou nem colocar textura, viu, gente? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar uma luz do V-Ray aqui. Aqui. Ó. Vou baixar essa luz aqui para botar 1. Aí. Que show de bola. Só para mostrar mesmo. Vou criar uma câmera, nem estava no script desse vídeo, mas eu vou fazer aqui porque eu não me aguento. Ó, vamos criar aqui uma câmera. Apertar C do teclado, que eu já estou na câmera. Vou rotacionar aqui esse objeto. Pronto. Vou renderizar aqui, não vai aparecer nada. Ah, não apareceu nada, claro, eu tenho que selecionar o renderizador, gente, aqui, ó. Eu venho em Common,
Assign Render, eu vou selecionar o renderizador V-Ray, que é o que eu utilizo, e vou renderizar. Ó, já apareceu. Então isso aqui é uma renderização. Ó. O que é renderização? O programa pega todas as configurações que você utilizou para criar sua cena e cria a cena. Ele não pode deixar realístico na tela, porque senão isso aí ocuparia uma memória, um processador infinitamente grande. Então ele dá uma prévia na tela ali do que você está fazendo, e depois, quando você quiser criar a sua imagem final, ele vai renderizar. Então isso é um render. Renderizar um pouco mais de perto aqui. Ele vai refinando a imagem. Tá ficando bem bonita. Show de bola. Então, gente, renderização. Você pode vir aqui ó, em Rendering. Rendering, Shift Q, ele já vai renderizar direto. Rendering. Setup F10, no caso do teclado, ele vai configurar o seu render. Então vai abrir essa tela aqui, onde você pode configurar o tamanho do render. Nesse caso aqui 640 por 480, que é o tamanho dessa telinha aqui. A imagem final. Aqui você pode utilizar para animação de 0 a 100 frames. Aqui Render Output, você pode salvar o seu arquivo, ele renderiza e já deixa salvo. Aqui a aba do V-Ray, nós não vamos falar sobre isso agora, nós vamos falar em outro momento. Aqui a Global Illumination, também nós não vamos utilizar agora. E Render Elements também nós não vamos falar agora. Nós vamos simplesmente falar dessa aba Common aqui, que a gente já comentou. Se você quiser apertar aqui, ó, Auto Region Select, você vai selecionar, vai renderizar apenas uma parte da cena. No caso dessa ferramenta aqui que mostra o render ser nativo do Max. Mas se a gente vai utilizar aqui o do V-Ray, é só clicar e arrastar e você vai renderizar só aquele pedacinho ali, ó. É muito mais rápido, né? Ah, mas eu estou fazendo uma cena, eu quero testar só um pedacinho do render. Você vem ali e seleciona só o que você quer renderizar. Vou dar um exemplo aqui, eu vou selecionar esse objeto, vou apertar M do teclado e vou aplicar um material qualquer aí para vocês entenderem. Apertei M do teclado e apareceu essa tela. Essa tela aí. Eu vou selecionar o material e vou fazer um reflexo nele aqui. E vamos renderizar. Ele vai renderizar só aquele pedacinho. Ó, já apareceu o reflexo ali, ó. Bonitão. Seleciono aqui. Renderizo. Tá ali o objeto bonitaço, ó. Já começou a aparecer um reflexo. Show de bola, né? Então é isso aí, ó. Essa aqui é a aba de render. Aqui tem outras opções. O environment, que é você pode botar aqui você pode configurar a exposição de luz da câmera física. Pode colocar uma imagem de fundo. Render to texture, isso aqui é utilizado para games. O material é editor. É para você abrir aquela janela onde eu apertei M do teclado. Aqui você pode utilizar a versão compacta ou a versão Slate, que é um pouco mais complexa aí dos materiais, que são essa aba aqui. Então aqui onde você aplica as texturas. Aqui tem outras opções, gente, eu não vou me apegar em todas agora, mas você pode utilizar aqui o Media RAM Player para você ver uma sequência de imagens de uma animação, Viewport Image File para você ter uma imagem de referência para você modelar um objeto. A diferença de você abrir uma foto e abrir por aqui é que aqui ele sempre vai ficar em primeira linha, em primeiro quadro. Ele não vai, quando você clicar no programa, a imagem ir para trás. Então, basicamente, é isso. Essas outras partes eu não vou me apegar agora. São um pouco mais complexas. Aqui a parte de customização do Max. Aqui o Unit Setup, por exemplo, você vai colocar, se você vai trabalhar em centímetros, milímetros, metros, quilômetros. A parte de menu seria isso. Aqui é a parte de ferramentas, que são opções mais utilizadas, aqui para você voltar uma função, avançar uma função. Isso aqui eu não vou explicar agora, isso aqui é para te linkar um objeto ao outro. Mas como eu sou um pouco teimoso, eu vou explicar rapidinho. Se você tem esse objeto e quer movimentar ele, quando você movimenta este aqui, você clica aqui, clica e arrasta para cá. Então agora quando você movimentar esse aqui, ele movimenta o outro junto.
Aqui é para você selecionar qual tipo de objeto você quer marcar na tela. Então, se você colocar aqui Light, você só vai selecionar a luz, ó. Você não vai selecionar os outros objetos. Enfim, para os outros. Essa opção aqui você vai selecionar o objeto pelo nome. Ó, selecionei só a câmera pelo nome. Aqui você vai selecionar objetos através de uma seleção quadrada, circular, spray. Então, circular vai formar um círculo na tela. Quadrada vai formar um retângulo na tela. Aqui é para você selecionar objetos, todo objeto ou parte dele. Então, se você colocar aqui, você vai poder selecionar. Aqui eu tenho que marcar todos, ó. Ó, só peguei parte dele, ele já selecionou. Se eu deixar aquela opção de marcada, preciso selecionar todo o objeto. Nesse caso aqui, para mim, não vai funcionar essa ferramenta, porque eu já habilitei dentro do programa a ele me sempre selecionar da direita para a esquerda o objeto todo. Se eu vim da direita para a esquerda, ele seleciona mesmo não selecionando todo. E se eu vim da esquerda para a direita, eu preciso selecionar todo ele, ó. Desta forma que ele funciona, a opção que eu selecionei. Aqui é para você movimentar o objeto. Aqui é para você rotacionar ele. Aqui é para você escalar ele. E aqui outras opções. Aqui eu não vou explicar agora. Aqui também não vou explicar agora. Isso aqui é com relação ao eixo do objeto. Essa opção aqui, ela é bastante utilizada. Por exemplo, se você seleciona dois objetos. Ó, se a bolinha vermelha está no meio, se você rotacionar, ele vai rotacionar os dois objetos pelo centro dos dois. Agora, se eu tiver com essa opção aqui selecionada, ele vai rotacionar os dois objetos individualmente. Eles estão linkados aqui, ó. Ó, individualmente. Aqui é o Snap. Se você quer utilizar, por exemplo, como se fosse uma espécie de um ímã, ó, nesse caso está como ímã os grids. Você pode utilizar o pivô. Então, por exemplo, se eu for me aproximar desse objeto, ele vai sempre marcar o centro dele ali para mim ter como referência. Ó lá, ó. Ele vai alinhar pelo centro do pivô. E tem outras opções aqui que você pode mexer também. Gente, essas opções aqui eu não vou trabalhar com vocês agora, porque senão vai ficar muito longo, já tem 25 minutos de vídeo. Aqui é para você refletir esse material, esse objeto, por exemplo. Ó, tenho ele aqui, eu vou criar uma reflexão, ele vai criar outro objeto idêntico para o lado oposto. Se eu quiser no clone, ele não vai copiar, ele só vai espelhar. Se você botar copy, ele vai criar uma cópia do objeto. Show de bola. Aqui é o alinhar, que é o Alt A no meu caso que eu utilizo. E aqui são as abas de render. Você pode renderizar aqui o objeto através dessas opções aqui, ou vir para a aba de render. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam aí, comentem. Enfim, achei que vai ajudar bastante aí o pessoal que está com algum tipo de dúvida com esse programa. Agora eu acredito que ficou bem mais claro. Tá bom? É isso aí por hoje. Um abraço e até a próxima.